como a aula hoje é aula de exercícios, né? Acho que a gente já pode começar na hora, né? Bom, não sei se vocês já viram, vocês chegaram a perceber isso, que agora eu estou colocando já, essa é a terceira semana seguida que eu coloco um pensamento da semana lá no Classroom, vocês viram isso? Então, galera, eu vou começar a fazer isso aí, tá? Toda semaninha lá no Classroom também vai ter um pensamento da semana naquelas nossas descrições, tá ok? E o dessa semana, olha lá, eu vou ler com vocês aqui. Iniciar uma nova semana sempre nos traz a sensação de mais um recomeço, mais uma oportunidade de alcançar o sucesso, mais uma chance de ser feliz. Aproveite para seguir o caminho da realização de seus sonhos. Beleza? Pessoal, a motivação ela tem que ser semanal, a motivação ela tem que ser diária para que a gente consiga realizar aquilo que a gente tanto quer. Os vestibulares vão ocorrer, as provas vão estar lá, e aí, quem conseguir, nesse período, galera, ter mais cabeça e ter mais foco naquilo que você acredita que seja bom para você, naquilo que você realmente quer, naquilo que você realmente deseja, ok? Seria dar um passo na frente na grande maioria das pessoas, ok? Então, ó, foco, siga em frente. E precisando da gente, estamos aí, tá bom? Então, vamos embora. Gente, primeira questão, então, que eu quero fazer com os senhores é a página 83, questão de número 4 aí. Essa questão que é uma prova do Enem e é uma questão das últimas habilidades. A habilidade de você analisar uma situação, um problema e tirar alguma conclusão a respeito dela, tá bom? Então, uma questão, vamos falar assim, de habilidades superiores, vamos colocar assim. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores. Pessoal, o modelo A, que consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre uma área de 35 metros quadrados. Então, o modelo A é isso que acontece. E o modelo B? O modelo B, que consome 750 gramas por hora de gás propano, e esse aqui já cobre uma área de 45 metros quadrados de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado de um ambiente com área menor do que a da cobertura. Então, é legal você fazer o quê? Sempre com uma área menor, ok? Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte, ambientes reservados por 3 retângulos e um trapézio. Então, ó, ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3, 3 retângulos e ambiente 4, um trapézio. Muito bem? Avaliando as duas informações, são necessárias quantas unidades aí de ar-condicionado? Então, o que eu tenho que fazer? Analisar cada uma das áreas em separado, ok? Então, primeiramente, vamos pegar a área 1. Pessoal, a área 1 é a área de retângulo. A área de retângulo, base vezes altura. Nesse caso, o tamanho 5 vezes o tamanho 8. 5 vezes 8 vai dar uma área de 40 metros quadrados. Na área 1, eu vou ter que instalar um ar-condicionado. Qual ar-condicionado eu vou pegar? Eu vou pegar aquele ar-condicionado, gente, que cobre 35 metros quadrados, ou vou pegar o ar-condicionado que cobre 45 metros quadrados? A indicação é sempre colocar um ar-condicionado que tem uma área menor que a área de cobertura dele, ok? Então, nesse caso, não tem jeito. Aqui é o modelo B. O modelo A tem área de 35, é menor do que isso. Beleza? Área 2. A área 2 também é a área de um retângulo e que essa dimensão também vale 5 metros, por causa disso, ok? 5 metros. E essa dimensão vai valer quanto? Aqui embaixo vale 8, porque tem aqui do lado, vale 8 metros. E tudo vale 14. Então, você tem que fazer 14 menos 8, totalizando 6. Então, esse tamanho vale 6 metros. Então, a área 2 já é uma área de 5 metros por 6 metros. 5 vezes 6 dá 30, 30 metros quadrados. Já 30 metros quadrados, olha aí, já pode ser o modelo A, que cobre 35, né? Então, aqui eu vou pegar o modelo A. Até aqui de boa?
Então, vamos passar para a área 3. A área 3 também é a área de um retângulo. Dimensões do retângulo. Esse tamanho aqui que eu já tenho, que vale 6 metros, né? 6 metros. E esse tamanho daqui para cá. Como é que eu vou fazer esse tamanho? Bom, eu já sei que aqui vale 5. Eu vou fazer 9 metros menos 5 metros. 9 metros menos 5 metros vai dar 4 metros. Esse tamanho aqui vale 4. Então, esse retângulo 3 é o retângulo 6 por 4. Ou 4 por 6, tanto faz, né? 6 vezes 4 dá 24 metros quadrados. E aqui também dá um modelo. Ó. E o último seria o trapézio. Vamos lá, dimensões do trapézio. Esse tamanho aqui eu já tenho, que vale 6 metros, que é igual a esse aqui, 6 metros, é a base maior. Esse tamanho vale 4 metros, que é a base menor. E a altura já foi dada de cara para a gente, a altura vale 7 metros. Então, a área 4, que é a área de um trapézio, vai ser baseadão, 6 metros, mais baseadinho, 4 metros, vezes rachixe, que vale 7 metros, para mais 2 dividido por 2. Vamos lá? 6 mais 4 vai dar 10. 10 vezes 7 dá 70. 70 dividido por 2 dá 35. 35 metros quadrados. E aqui talvez gere a grande dúvida da questão e as pessoas talvez errem aqui. Para que a gente não erre, eu vou voltar no texto, tudo bem? Pessoal, o fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Então, pergunto, essa área foi de 35 metros quadrados, ok? Eu posso colocar um modelo lá? Eu posso colocar um modelo que cobre 35 metros quadrados? De acordo com o fabricante? Não, não posso. Porque 35 metros quadrados, que foi a área do ambiente 4, é igual a 35 metros quadrados, que é a área que o fabricante recomenda. E ele falou que tem que ser uma área menor. Ou seja, para cá, você tem que colocar o modelo B. Beleza? Então, o que você precisa? De 2 unidades do modelo A e 2 unidades do modelo D, o que torna certa para nós resposta letra C. Bora, pessoal. Próxima questão, questão de número 83, ou desculpa, página 83, questão número 8, por favor. Hoje só questões do Enem, né? Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Então, a primeira informação que ele me deu é que isso aqui é um quadrado e o lado dele vale 1 metro. Nessa figura, os pontos A, B e C, D são pontos médios. Olha aí, pontos médios dos lados do quadrado, ok? Então, você já sabe que aqui vale meio, aqui também vale meio. Ponto médio de todos os lados ali, eu só peguei o ponto D. E os segmentos AP e QC, esses dois segmentos medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Ou seja, 1/4 de 1. 1/4 de 1 dá 1/4, né? Bora lá, então. Primeiro tamanho, AP. Então, ele me disse que esse tamanho aqui vale 1/4 do lado do quadrado. 1/4 de 1, que vale 1. E o tamanho QC. Esse tamanho também vale 1/4 do lado do quadrado, também vale 1. Ou seja, 1/4, se você perceber bem, é a metade da metade, né? Então, se você pegar e projetar aqui, ó, pessoal, vai cair também no ponto médio esse 1/4 para um lado, 1/4 para o outro, o meio também foi dividido na metade. Isso acontece também do outro lado. Bora lá? Para confeccionar um vitral, são utilizados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, cuja custo é de R$30 o metro quadrado. E o outro, na parte mais clara, que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo total? Então, o que eu tenho que fazer? Pessoal, descobrir quanto vale a área escura, que ela tem um custo de R$30 o metro quadrado. Descobrir quanto é que vale a área clara, que ela custa, nesse caso aí, R$50 o metro quadrado. E aí você vai fazer o custo total do vitral, beleza? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou focar na área clara. Aqui muita gente não consegue olhar isso aqui e vai fazer por métodos mais difíceis, talvez. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Bora. Pessoal, essa área clara que eu vou estar destacando aqui em laranja é nada mais, nada menos do que um triângulo, ok? Um triângulo.
E eu vou falar que o triângulo, a base é esse tamanho dele, ó. Isso aqui é a base, que vale 1/4. Se essa base vale 1/4, quanto é que é a altura? A altura é a distância do outro vértice, ou seja, vértice B, até a reta suporte desse lado. Então, essa altura, pessoal, você vai descer esse ponto B até essa reta suporte, formando um ângulo de 90 graus. Esse tamanho é a altura daquele triângulo. Então, você vai fazer base, que é esse tamanho que vale 1/4, vezes a altura, que é esse tamanho H, dividido por 2. Então, a dificuldade agora é, quanto vale essa altura? Bom, fácil, porque ele falou que o ponto A ele é ponto médio e o ponto C ele é ponto médio. Significa dizer, então, que essa altura é nada mais ou menos do que meio, metade do lado. Então, eu vou chamar isso aqui de área 1, tá bom? A área 1 é a área daquele triângulo lá. Vamos lá, o que vai ser a área 1? A área 1 vai ser base vezes altura dividido por 2. Ou seja, a área 1 vai ser igual à base, que é 1/4, vezes a altura, que acabei de encontrar, que vale meio, dividido por 2, eu não divido por 2, eu multiplico por meio para ficar mais fácil e mais rápido as continhas que eu estou fazendo. Bom, então a área 1 vai ser igual a, multiplica tudo em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, multiplica tudo embaixo, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Unidade medida, 1/16 metros quadrados. Isso tudo eu fiz para encontrar a área clara. Como é que eu faria para encontrar, então, essa área clara? Pessoal, é a área 1 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, a área clara é 4 vezes a área 1. Ou seja, essa área clara é igual a 4 vezes 1/16. Daqui eu concluo que essa área clara vai ser, corto 4 com 16, 4 dividido por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4, então em cima sobra 1, embaixo sobra 4. 1/4 de metro quadrado. E a área escura? Como é que eu faria para encontrar a área escura? Pessoal, pensa na área total, que é a área do quadrado, tirando a área clara, tirando a área 1, 4 vezes. Ok? Então, eu posso falar que a área escura é igual à área do quadrado menos a área clara. Bom, então vamos lá. A área escura vai ser igual à área do quadrado de lado 1. 1 ao quadrado dá 1, né? Então, vai dar 1 ao quadrado, que dá 1, menos a área clara, que eu acabei de encontrar, que vale 1/4. Bom, se de 1 inteiro você tira 1/4, sobram 3/4. 3/4 de metro quadrado. Beleza? Agora, qual foi a pergunta do cara? Ele perguntou para a gente qual é o preço, né? Quanto que você vai custar? Qual é o custo? Pessoal, o custo vai ser o quê? O custo vai ser a área clara vezes o preço dela, que nesse caso aqui, a área clara, né? Ela custa R$50 um metro quadrado, mais a área escura, vezes o preço dela. E ele fala que a área sombreada, ela custa R$30 um metro quadrado. Então, vamos atrás desse custo. Área clara, quanto é que é a área clara? Área clara, 1/4 vezes 50, mais área escura, 3/4. 3/4 vezes 30. Então, esse custo vai ser igual a, posso colocar todo mundo sobre o mesmo denominador, 4. Então, vai ficar 50 mais 3 vezes 30, isso dá 90. Isso, então, vai dar 90 mais 50 dá 140, dividido por 4. O que você faz? Divide por 2, dá 70. Divide por 2, dá 35. Dividir por 2 o 140 deu 70. Dividir por 2 o 70 deu 35. Dividir por 2 duas vezes significa dizer dividir por 4. Esse é o custo do vitral. R$35. O que torna certa para nós, letra B de bola. Questão boa, questão legal, questãozinha cara do Enem, né? Com alguns cálculos para fazer, entender as alternativas, desculpa, entender o enunciado. Questão número 12 aí, por favor. Diz a questão: o governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental.
ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB é igual a BC sobre 2, atenção, ó, queria combinar uma coisinha com vocês aqui, ó. O tamanho AB, eu posso ler que é metade do tamanho BC. Tudo bem? Quando você coloca que uma coisa é metade da outra, eu quero que vocês interpretem e pensem de uma maneira mais rápida e fica mais lógico para nós, que esses dois segmentos, o AB e o BC, estão na razão de 2 para 1. O que significa alguma coisa que está na razão de 2 para 1? Pensa assim, ó, o grande é o dobro do pequeno, ou o pequeno é metade do grande. Tudo bem? Então, alguma coisa que é metade da outra está na razão de 2 para 1. Beleza? O grande é o dobro do pequeno e é melhor pensar assim. Por quê? Porque você evita a fração. É muito melhor que pensar que o pequeno é metade do grande. Beleza? Então, vamos lá. O tamanho AB e o tamanho BC estão na razão de 2 para 1. O tamanho AB e o tamanho BC estão na razão de 2 para 1. O maior é o dobro do menor. Ou seja, se esse lado aqui for 2A, esse tamanho aqui vai ser A. O menor é metade do maior. Combinado o que eu falei? Continuando, então. Antônio demarcou a área de um quadrado no vértice A. Então, ó, aqui no vértice A, botei um quadrado. Para a construção da sua residência, de acordo com o desenho, no qual o tamanho AE é o tamanho AB dividido por 5. Então, de novo, o tamanho AE é 1/5 do tamanho AB. Novamente, leia isso, que esses dois segmentos estão na razão de 1 para 5. Gente, ler que está na razão de 1 para 5, eu posso pensar que o maior é 5 vezes o menor. Ou o menor é 1/5 do maior. E aí você tenta evitar a fração, tá bom? Nunca chame o maior 1/5 do menor. Sempre chame o menor 5 vezes o maior, tá bom? Então, nesse caso, ó, o tamanho maior, esse tamanho, é 5 vezes o tamanho menor. O tamanho AE e o tamanho AB, desculpa, é o tamanho AB, né? O tamanho AE, que é esse aqui, e o tamanho AB, que é esse aqui, ok? Então, se eu disser que esse lado aqui vale B, esse tamanho aqui vale 5B. E aí, para ficar todo mundo na mesma medida, esse é o dobro. Esse tamanho é 10B. Se o tamanho AE vale B, o tamanho AB vale 5 de B, e o tamanho BC é o dobro do tamanho AB, o tamanho BC vai valer 10 vezes o B. Pessoal, verifica se tudo que eu falei aqui, se vocês acompanharam, por favor. E detalhe, ele disse que isso aqui é um quadrado, hein? Se isso aqui é um quadrado de lado B, tá bom? Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele... Professor, O quê? Oi. tem dúvida no chat. Ah, desculpa. Professor, explica novamente o 10B. Ó, deixa eu começar tudo de novo aqui, então, só para você entender, e aí vai ficar um pouco mais fácil. Eu chamei essa menor das medidas, que ele falou que era um quadrado, de lado B. Tudo bem? Então, esse aqui é lado Bzinho. Beleza? E aí, o que ele me deu? Ele me deu essa relação, ó. O tamanho AE e o tamanho AB estão na razão de 1 para 5, ó. 1 para 5. Ok? Bora. Quem é o tamanho AB? Esse aqui. Se ele está na razão de 1 para 5, como está escrito aqui, 1 para 5, significa dizer que o maior lado é 5 vezes o menor. Tá bom? Ou seja, pega o tamanho pequeno, que está aqui, multiplica por 5, você vai encontrar o tamanho grande. Depois ele deu essa outra relação, que é uma relação de 1 para 2. Ok? Entre o lado AB e o lado BC. O primeiro lado é esse lado aqui, AB. O segundo lado é esse lado aqui, BC. Eles estão na relação de 1 para 2. Quer dizer que o maior, que é esse tamanho, é o dobro do menor, que é esse tamanho. Se esse tamanho vale 5B, o maior vai ser o dobro disso. Então, o tamanho maior vai valer 5 vezes 2, vai valer 10B. Por causa dessa relação agora aqui, que é uma relação de 1 para 2. Ok? De boa? O que o governo impôs? O que o governo impôs?
A imposição foi assim, ó, sua residência com a condição... Desculpa, deixa eu ler tudo de novo. O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação. Bom, então o que o cara quer? O cara quer que esse tamanho que está aqui, que eu estou colocando em verde, é a área de preservação ambiental. E essa área tem que ser o quê? 94% de tudo. Significa dizer, por consequência, que a área construída, a área da casa, tem que ser 6% da área total. Ok? Então é isso. É isso que eu tinha que escrever. O que eu tinha que escrever? A área do quadrado, que representa a casa construída, tem que ser igual a 6% da área total. Beleza? Atenção. A minha pergunta é, esse cara aqui já tem uma certa porcentagem em relação ao grandão. A ideia é, eu tenho que aumentar esse lado alguma coisa, eu preciso aumentar esse lado alguma coisa, para que esse retângulo aumentado gere isso. Tudo bem? Então, ó, esse Bzinho, com certeza, ele já tem uma certa porcentagem da área do retângulo. Eu preciso aumentar esse lado Bzinho para que eu chegue no limite que eu tenho, que eu posso construir. E esse limite representa de tal modo que aquela área seja 6% da área do grandão. É isso. Então, ó, na verdade é o seguinte, ó, o que você vai ter que fazer? Eu vou chamar esse retângulo que eu coloquei aqui de retângulo L, de lado L, e eu quero descobrir quanto é que vale esse lado em função do B. Ou seja, a área do quadrado, que é lado ao quadrado, tem que ser igual a 6% da área total, que é 10B vezes 5B. E aí eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar que lado é esse para que a área seja 6%. Bom, então vamos lá. Então vai ficar que L ao quadrado vai ser igual a... Eu posso cortar esse 0 com esse 10 e multiplicar 6 vezes 5 vai dar 30, vezes B vezes B vai dar B ao quadrado, dividido por 10. Posso cortar esse cara com esse e falar que L ao quadrado vai ser igual a 3B ao quadrado. Ou, se você preferir, o L vai ser igual a B raiz de 3. O que eu quero comparar? A área inicial do retângulo B com a área limite que eu acabei de encontrar de lado L, que é igual a B raiz de 3. O que aconteceu? Aconteceu que antes o lado era B e a área era B ao quadrado. E agora o lado passa a ser B raiz de 3 e a área passa a ser 3B ao quadrado. Pessoal, o que tem que acontecer? Pergunta aos senhores. O lado você multiplica por B raiz de 3 e a área você multiplica por 3. Resposta certa, eu teria que triplicar a área do quadrado. Vê se vocês sacaram o que o cara tinha pedido. Por favor, dá uma olhadinha aí. Então, eu tô, eu tô tentando entender a questão toda. Só esse finalzinho, tipo assim, eu entendi, esse finalzinho do lado da área que triplica, que não ficou tão claro. Eu acho que eu não faria isso, essa Ó, parte da questão, se eu faria só, se eu fizesse sozinha. tenta acompanhar o que eu pensei. O governo deu um retângulozão para ele, tá bom? Esse retângulo grandão Certo. era um retângulo 5B por 10B. As dimensões dele, ó, 5B por 10B, ok? Aham. Dentro desse retângulo, ele construiu uma casa, onde essa casa é o retângulozinho que está em vermelho, de lado B. Tá claro? Sim. Agora, ele poderia ter construído uma casa maior. Por que ele poderia ter uma casa maior? Porque existe um limite. Qual é o limite? O limite é feito por isso aqui que a gente escreveu, ó. A área da Certo. casa dele, que é um quadrado, pode chegar a atingir 6% da área total. Só que ele deu mole, ele não chegou nesse limite. Sei lá, faltou dinheiro, alguma coisa assim. Tá claro? Aham. Então, o Sim. que eu podia fazer? Eu podia construir uma casa maior, que é uma casa que eu coloquei aqui, ó,
também quadrada, e o lado dele eu chamei de lado L, que é esse roxo, beleza? Ok. Onde a área desse novo quadrado aqui, que é L ao quadrado, ó, essa área, que é o limite que ele pode construir, é 6% da área total, Certo. ok? Bom, aí o que que eu Aham. fiz? Fazendo continha, eu encontrei isso aqui. Você entendeu a continha? Sim, até aí eu entendi, sim. Beleza. Então, fazendo a continha, o que que eu acabei de encontrar? Que o L ao quadrado é 3 vezes o B ao quadrado. Certo. Ou, tirando a raiz quadrada dos dois lados, o L é igual a B raiz de 3. Eu tirei a raiz quadrada do 3, tirei a raiz quadrada do B quadrado, deu B raiz de 3, ok? Ok. Então, vamos lá. Esse aqui é o terreno que ele construiu, de lado B. Então, se ele tem lado B, a área dele é B quadrado. Isso está claro? Sim, aham. Sim? Esse é o terreno que ele poderia ter construído no limite, de acordo com o que ele falou aqui. Beleza? Que tem lado B raiz de 3 e tem área 3B quadrado. Então, ele poderia ter construído um terreno maior do que ele construiu. Ele poderia ter multiplicado o lado por raiz de 3 para ter chegado em B raiz de 3, tá vendo? Sim, aham. Ou ele poderia ter pegado essa área, ter multiplicado por 3 para chegar nessa área. Entendi. Entendeu? Ficou mais claro. Aham. Era só questão de interpretação mesmo, né? Isso, beleza, beleza. Professor, eu poderia fazer uma regra de 3 com área total sendo 5b ao quadrado está 6% e área do quadrado de lado B? Sim, eu queria saber se eu posso fazer uma regra de 3. 50b está para 100% e a área do quadrado para 6%. Se Pode daria ser. certo. Pode Ah, ser, pode tudo ser. obrigada. Pode ser. Sem problema nenhum. Ok? Daí você vai chegar na mesma conta que eu fiz aqui, ó. Mesma continha que eu fiz aqui. Tá bom? Essa área toda está para 100%, essa área que eu quero é 6%. Aí você encontrar esse lado igual a 3b quadrado ou essa área igual, na verdade você encontrar a área, né? Essa área igual a 3b quadrado, você triplicaria a área. Sim, a regra de 3, ela substitui isso que está em vermelho. Próxima, vamos lá, vai. Próxima questão, questão número 14 aí. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar a se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura que representa as estacas. Então, ele falou que existem 3 triângulos retângulos, é isso aí? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é o ponto N, que ficou um pouco cortado, tá bom? Então, ó, você tem um triângulo retângulo aqui, vou colocar esse triângulo aqui como um ângulo de 90 graus, e eu vou colocar esse aqui, ó, como sendo um ângulo de 90 graus também, ok? Então, você tem aí esses triângulos retângulos aqui, possivelmente o outro triângulo retângulo, ele vai estar aqui, ó. Por quê? Porque ele falou que aqui é ponto médio, aqui é ponto médio. Então, o outro triângulo retângulo teria esse aqui, tá bom? Então, você tem 3 triângulos retângulos aí, e aqui é ponto médio e ponto médio dos lados. Bom, beleza. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Então, você tem aqui esse aqui, esse aqui, esse aqui são vértices de um triângulo retângulo, e depois você tem os pontos médios aí, tá bom? Continuando. A região demarcada pelas estacas A, B, M, N deveria ser calçada com concreto. Então, gente, A, B, M, N, essa que está aqui, ó, que está pintada aqui, essa vai ter que ser colocada concreto, ok? Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a quanto da área que tem aí. Então, ele quer que você faça uma divisão de áreas, tá bom? E aí, para isso, eu vou usar semelhança. Qual regra que eu vou usar de semelhança? Quero ver quem lembra. Pessoal, a razão entre as áreas de figuras semelhantes é sempre igual à razão entre os lados elevado ao quadrado. Tá bom? Então, é essa a medida que eu quero.
Então, ó, a razão entre as áreas de figuras semelhantes sempre é igual à razão entre os lados dessas figuras elevada ao quadrado. Essa é a teoria que eu preciso para cá. Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse tamanho aqui de tamanho A. Como M é o ponto médio do lado, significa dizer que todo esse tamanho aqui, ó, vale 2A. Esse triângulo que está aqui, ele é semelhante ao triângulo grandão. Semelhante ao triângulo grandão. O caso mais clássico de semelhança, um triângulo dentro do outro. Se você tem um triângulo dentro do outro, significa dizer que esse ângulo alfa é um ângulo comum. Então, no triângulo pequenininho, você tem quais ângulos? Alfa e 90. E no triângulo grandão, você tem quais ângulos? Alfa e 90. Dois ângulos iguais, alfa no pequeno, alfa no grande, 90 no pequeno, 90 no grande, já garante que os triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, significa dizer que o terceiro ângulo do grande, que é beta, é igual ao terceiro ângulo do pequeno, ou ao contrário, né? Terceiro ângulo do pequeno, beta, é igual ao terceiro ângulo do grande, ou vice-versa. Bom, quero saber primeiro se todos concordam que esses dois triângulos são semelhantes por causa dos ângulos iguais. E qual é a razão de semelhança deles? Pessoal, razão de semelhança... Luiz, Foi, tá. Rapidinho. Quando eu tenho um triângulo dentro do outro, assim, que eu vejo que um ângulo, eu acabo nem... Eu já confio que eles são semelhantes. Isso é errado? Porque, assim, para mim, eu nunca vi um caso em que, por exemplo, eu tivesse um ângulo igual esse, um ângulo alfa, que fosse comum às duas, nesse caso, aos dois triângulos, que não fosse. Aí eu queria saber se é errado eu ter esse pensamento. João, entendeu? só um ângulo não confirma, só o alfa não garante semelhança. Vamos falar assim, intuitivamente, eu acho que você pode seguir por esse caminho, mas eu acho que para você confirmar, você tem que ter outro ângulo igual. Só o alfa não garante, tá bom? Agora, o 90 estando aqui e o 90 estando aqui, aí beleza, aí garante. Mas como você falou, tem casos em que tem um triângulo dentro do outro que eles não são semelhantes, mas são casos muito raros, muito raros. Você vai, na maioria, acertar, mas de vez em quando, sei lá, um ou outro pode acontecer. Eu posso falar assim, 95% dos casos rola semelhança. Para Não, garantir, corre atrás de outro ângulo igual. não, tranquilo então, beleza, Tá valeu. bom? Melhor, melhor. É mais garantido, vamos falar assim. Bora. Então vamos lá, pessoal. Os triângulos são semelhantes. E qual é a razão de semelhança linear? Pessoal, os lados, a minha pergunta, deixa eu colocar em outra letra aqui, eu vou pôr aqui. A razão linear, a razão entre os lados, é de quanto para quanto? Esse lado é o dobro desse lado. Então a razão linear está na razão de 2 para 1. Bom, pergunto, se a razão linear está na razão de 2 para 1, o que você pode afirmar sobre a razão entre as áreas? Utiliza isso, ó. A razão entre as áreas é a razão linear elevada ao quadrado. Então, você pega o 2 e eleva ao quadrado, que dá 4, e você pega o 1 e eleva ao quadrado. 1 ao quadrado continua 1. Essa era a conclusão que eu queria que você estivesse, mas muito rápido, de cabeça. Se você tem os lados na razão de 2 para 1, se um lado é o dobro do outro, significa dizer que as áreas vão estar na razão de 4 para 1. A área do grande é 4 vezes a área do pequeno. Então, vamos lá. Se eu disser que essa área aqui, então, do pequeno vale A, pessoal, a área do grande é 4A. 4A, porque está na razão de 4 para 1. Elevou ao quadrado. Significa dizer, então, que essa área que o cara pintou vai ser tirando a área A. Então, se você subtrair 4A menos A, você vai encontrar essa área é 3A. A área 4A foi dividida em duas partes. Essa aqui, área A, e essa aqui, área 3A, para tudo da 4A. E então, com isso, eu consigo responder, encontrar a resposta aí, né? Bom, a área que o cara quer calçar é o triplo dessa área aqui, do triângulo MNC, né? Então, é o triplo do triângulo MNC. Resposta certa, letra E. Boa questão essa. Boa, boa. É uma questão, tipo, se você tiver esse conceito aqui,
Razão entre as áreas, razão dos lados quadrados. E pensar dessa forma aqui, tentando interpretar o que a gente chegou, fica muito rápido a questão. Cara, se você não for por esse caminho, você vai penar para encontrar esse resultado. Luiz, Oi. só para ficar claro, rapidão. De Uhum. 2 para 1 e 4 para 1 é do triângulo maior para o menor, né? Isso, ó, eu vou pintar eles então. Ó. O menor é o que está aqui em laranja. Conseguiu ver? Sim, Beleza? E o maior é esse que está aqui em amarelo. Ok? tá ok, A entendi. área grandona vale 4A, que é 4 vezes a área do pequeno, que é a Ok, obrigada. de nada. Bora então, bora. Qualquer coisa, os slides sempre vão estar lá, tá bom? Bom, questão 18. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao maior lado da bandeja, e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. Então, essa questão é uma questão que a gente fez lá no capítulo anterior, que também tinha um compêndio das questões do Enem, ok? Muito próximo. A base e a borda superiores da taça são círculos de 4 centímetros e 5 centímetros. Ou seja, aqui embaixo você tem um círculo, gente, cujo raio vale 4 centímetros. E aqui em cima você também tem um círculo, cujo raio vale 5 centímetros. Se você olhar de cima, você vai ver um círculo pequeno e um círculo grande. É isso que você vê se você olhar de cima. O pequeno tem raio 4 e o grande tem raio 5. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender essa figura que eu fiz aqui do retângulo? Vou colocar em outra cor. Reclamo quando eu coloco amarelo, que amarelo não dá para ver direito, né? Então, você tem um círculo pequeno de raio 4 e você tem um círculo grande de raio 5. Ok? A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetros quadrados igual a... Quantas taças eu quero colocar? Pessoal, eu quero servir 4 taças, né? Então, preciso de 4 dessas figuras. Como eu vou dispor essas taças? Gente, eu vou dispor assim, ó, em uma única fileira. Significa dizer, então, que o raio 5 vai estar tangenciando elas, ó. Quantas? 4. Então, você vai ter 4 circunferências sendo tangenciadas a raio 5. E embaixo é a base delas, que o raio vale 4, né? Beleza. Onde vai estar a bandeja? Já falamos alguma coisa sobre isso lá atrás, né? Pessoal, o que o pessoal erra? Presta atenção, raciocínio errado. A bandeja, ela vai estar aqui? Não, a bandeja não vai estar aí. Essas não são as dimensões mínimas para caber a bandeja. Pessoal, as dimensões mínimas para caber a bandeja seria ela caber, ela tá completamente no pé dela, né? Então, aqui estaria a bandeja no pé dela, ó. E não lá em cima. Ou seja, a bandeja ela vai estar tangenciando aqui e não a parte superior. Então, beleza, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu quero saber quanto é que vale esse lado, né? Como é que eu faria para encontrar quanto é que vale esse lado? Presta atenção. Esse raio aqui de cima vale 5. Então, ó, se eu pegar o centro e ligar até a circunferência grandona, esse tamanho vale 5. Ok? Se eu pegar do centro, ligar até a grandona, vale 5. Pegar do centro, ligar até a grandona, vale 5. Centro até a grandona também vale 5. Centro até a grandona vale 5. Centro até a grandona vale 5. Então, você vai ter o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, você vai ter 6 vezes o tamanho 5. Porém, você tem que pegar do centro e ligar até a circunferência pequena agora. Esse tamanho vale 4 de um lado. E do centro até a circunferência pequena, esse tamanho vale 4 do outro. Então, mais 2 vezes o tamanho 4. Isso aqui é o quê? Isso aqui é exatamente o tamanho da bandeja que vale L. Então, esse L vai ser igual a 6 vezes 5, dando 30, mais 2 vezes 4, dando 8, né? Esse L vale 38. 38 o quê, pessoal?
centímetros. E a outra aqui? E quanto é que vai valer essa altura? Bom, essa altura é o diâmetro da pequena, que é 4 para um lado, 4 para o outro. Essa altura aqui vai ser igual a 2 vezes o 4. Essa altura dá 8 metros, ou 8 centímetros. Pergunta do camarada. O que foi que ele perguntou? O cara perguntou, a bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima. Quando ele fala mínima, por isso que eu tangencio, né? Por ser mínima, em centímetros quadrados. Então, área de retângulo vai ser igual a base vezes altura, né? E nesse caso, lado vezes altura. Então, essa área vai ser igual ao lado, que é 38 vezes 8. Eu vou falar desses macetezinhos um pouquinho mais para frente, principalmente para a gente começar a nossa revisão zona lá, mas é legal a gente pensar no seguinte, ó, presta atenção. Pessoal, muita gente ia pegar 38 e multiplicar por 8 e fazer toda a conta, ok? O que eu vou falar aqui agora mata, cara, 70% das questões que você tem que fazer conta de multiplicar, ok? O que seria interessante? Multiplicar só os últimos algarismos. Pessoal, 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64, então eu coloco um 4 aqui só no 6. O que interessa é, esse número é um número que eu não sei, mas que acaba em 4. Dentre as alternativas, você tem quantos números que acabam em 4? Um só. Então, ó, resposta certa, letra C. Então, isso é uma... Cara, é muito legal você ter esse raciocínio, ok? Então, ó, esse número, 8 vezes 8 dá 64, o resultado acaba em 4, vai para as alternativas e marca a resposta certa, ok? Ganha muito tempo com isso. Mas se você quiser fazer todas as contas, você também pode fazer. Eu aconselho, não faça. Na prova, não faça. Faça dos que eu falei aqui. 3 vezes 8 dá 24, mais 6 dá 30, tá aí 304. Ok? Ganha bastante tempo pensando dessa forma. Ok? Boa questão essa, hein? Questão boa essa aí. Questão bem legal mesmo. Bem legal, tá? Olhar a bandeja, só a base. Ela vai apoiar a base. Ok, pessoal? Então, rapidão. O 4 é o diâmetro, então, né? Não, ó, olha aqui, ó. O raio vale 4 e o Tá. raio vale 5. Tá bom? Então, ó, só fiz daqui para cá. Peguei 4, só o raio, ó. Aí o diâmetro é todo esse tamanho aqui. E o diâmetro eu coloquei para a altura, que vale 8. Ah, sim. Entendi. Beleza. Então, vamos embora. Última questão que eu selecionei para a aula de hoje, questão de número 19. Diz: o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos. Setor circular, pedaço de pizza, ok? Com ângulo central igual a 60 graus. Então vamos lá? Pessoal, primeiro setor circular. Primeiro setor circular seria esse aqui, ó. Ele falou que tem raio R e ângulo 60 graus. Segundo setor circular já vai ser esse aqui, ó, que é idêntico ao primeiro. Se é idêntico ao primeiro, significa dizer que o raio dele também vale R e o ângulo dele também vale 60 graus, porque são idênticos. E o terceiro setor circular seria esse aqui, que também é idêntico ao outro, ou seja, esse setor circular também tem raio R e o ângulo também vale 60 graus. Beleza. Bom, o parque já conta com uma piscina em formato retangular, de dimensões 50 metros por 40 metros. Essas são as dimensões que ele já tem. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a área ocupada pela piscina já existente. Então, ele quer que essa área que ele está construindo seja menor que essa área aqui, ok? Considerando como 3 o valor aproximado para π, o maior valor possível para o R em metros é? Bom, o maior valor possível para o R em metros é se eles forem iguais, né? Se eles forem iguais. Então, o que você vai ter que fazer? Gente, a área da piscina retangular tem que ser igual à área da nova piscina. Então, vou colocar aqui a área antiga igual à área nova.
E aí você vai encontrar o limite, porque o raio tem que ser menor do que isso. Tá bom? O raio tem que ser menor do que isso. Então vamos lá. O que vai acontecer? Antiga, a piscina antiga é essa piscina aqui, que tem as dimensões de um retângulo. E aí, a área de retângulo, pessoal, fica fácil, que é base vezes altura. Nesse exemplo, fica 50 vezes 24, é igual à área nova. E a área nova é igual a isso aqui, que é a área do setor circular. Tá bom? A área do setor circular, o importante é você olhar o ângulo dele, né? Então, o ângulo aqui é de 60 graus. A minha pergunta é, para você chegar em 60 graus, você dividiu a sua circunferência em quantas partes? A conta que você pode fazer é 360 graus dividido por 60 graus. Isso dá 6. Significa dizer que isso é igual a 1/6. 1/6 da área, quantas vezes? 3 vezes. Então, você pode pensar a área nova de duas maneiras. Vou pensar primeiro dessa. Gente, vai ser 1, 2, 3 vezes 1/6, porque você vai dividir em 6, 1/6 de πr ao quadrado. Ou então você poderia pensar o seguinte, ó. Pessoal, 60 graus mais 60 graus mais 60 graus, se você somar os três ângulos de 60 graus, isso dá 180 graus. Aí você pode pensar que é apenas um setor de 180 graus. E um setor de 180 graus é o quê? É metade. Metade de πr ao quadrado. Também pode ter pensado assim. Soma os três ângulos de 60, dá 180, e 180 é metade de 360, 180 é metade de πr ao quadrado. Que é também o que a gente vai encontrar aqui, ó. Se você divide esse 3 de cima por esse 6 de baixo, 3 por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Aqui você também calculou ó, que é metade de πr ao quadrado. Duas formas diferentes de pensar. Então, vamos lá. No lugar do π, ele pede para colocar um valor. No lugar do π, ele pede para colocar 3,14. Então, vai ficar aqui 50, que multiplica 24. Aqui vai ficar metade. No lugar do π, ele pediu para você aproximar para 3, não 3,14, r ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 primeiro, ou pensar que esse 2 passa para lá multiplicando, ou multiplicar os dois lados por 2, né? Multiplicando por 2, vai ficar 2 vezes o 50, fica 100, vezes o 24, é igual a 3r ao quadrado. Multipliquei por 2. Agora eu vou dividir minha equação por 3. Então, vai ficar 100 vezes 24 por 3 dá 8, r ao quadrado. E agora eu vou tirar a raiz quadrada. Pessoal, então o r vai ser igual a raiz quadrada do 100 vai dar 10. Raiz quadrada do 8 vai dar 2 raiz de 2. Esse problema exigia que você soubesse o valor aproximado de raiz de 2. E, se você não sabe, anota aí e decora. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. E eu quero outros valores decorados. Ó, raiz de 3, para quem não sabe ainda, decora aproximadamente 1,7. E um outro valor, raiz de 5, decora aí aproximadamente 2,2. Então, provas que você vai fazer sem calculadora, eu acho interessantíssimo você decorar esses três valores. E para decorar, a gente usa a técnica do flashcard aí, né? Não abandona as técnicas não, que a gente ensinou para vocês presencialmente. 1,4. Ok? Então, vai ficar 10 vezes 2 vezes 1,4. Gente, 10 vezes 2, é melhor fazer 10 vezes 1,4, dá 14. 14 vezes 2 dá 28. Então, esse raio aí, ele tem aproximadamente, um valor aproximado de 28. O que torna certa para nós a resposta letra B. Copiem, por favor. E se você não entendeu, pode perguntar. E para quem entendeu, valeu, galera. Brigadão por hoje. É só. Deixe suas dúvidas no chat. E aos demais, já libero vocês um pouquinho mais cedo hoje. Beleza?